fileiras de coníferas estrangeiras, destruindo o valioso habitat da vida selvagem, substituindo a selva e criando uma região improdutiva, um lugar sem vida. Essas atitudes fizeram do reflorestamento comercial das áreas montanhosas da Inglaterra um assunto controvertido. Muitas vezes a controvérsia nasce do preconceito ou da resistência às mudanças. Existe vida aqui, predadores e suas presas. Mas são discretos. Nessas florestas enormes, é fácil para eles viverem escondidos. Raposas podem matar gamos novos. Elas também são uma ameaça para o tetrace e seus filhotes. O reizinho da crista dourada é muito pequeno para interessar as raposas, mas também tem seus inimigos. Arninhos e esquilos atacam os ninhos de pequenos pássaros, mas também ficam de olho nas sombras ameaçadoras sobre suas cabeças. A qualquer momento, a criatura mais impressionante da floresta, um pássaro predador, discreto, que com sua presença efêmera como um espírito, pode mergulhar a uma velocidade estonteante, ceifando uma vida em um instante. O falcão Açor é o maior dos falcões verdadeiros. Sua estatura pode chegar a quase 60 centímetros e sua envergadura atinge quase 1,20 m. É um caçador impressionante, comum nas florestas do norte da Europa, da Rússia e da América do Norte. Na Inglaterra, ele é tão raro que esta floresta não tem nome. O falcão Açor é o supremo predador alado, mas não tem nenhuma defesa contra colecionadores inescrupulosos de ovos e caçadores. Mesmo a presença de um cameraman pode fazer com que este pássaro tímido abandone seu ninho. Para evitar incomodar muito o pássaro, a torre de observação é construída antes dos pássaros chocarem seus ovos. Quando os pássaros voltam na primavera para seu antigo ninho, eles nem percebem a câmera escondida a uma altura de quase 5 metros. Observar o macho colocar gravetos no ninho enorme é relativamente fácil, mas foram necessárias 107 horas de espera para filmar a fêmea depenando um pombo. No ano anterior, este casal criou 3 filhotes. Nesta enorme floresta feita pelo homem, é difícil de se encontrar o pássaro. Para ele, isso significa segurança e liberdade sem perseguições. No passado, o falcão Açor era abatido porque às vezes atacava a caça de penas. Mas ele também caça um grande número de pombos selvagens, coelhos, pombos domésticos e corvos, ajudando a livrar as fazendas e as florestas dessas pragas. Provavelmente estão prestando um favor e não causando um prejuízo. Este pássaro predador caça usando uma combinação de surpresa com uma tremenda velocidade.
O aperto esmagador das garras afiadas como agulhas garante que a luta final será breve. O falcão açor caça para sobreviver. Sendo uma espécie inativa, este é o seu lugar. Os fazões são animais estrangeiros que foram introduzidos aqui e são criados para a caça. Muitos predadores os encaram como um bônus bem-vindos. Mas mesmo para este caçador sem medo, tenaz em sua procura por caça, eles são difíceis de pegar. Esses falcões já foram comuns na Grã-Bretanha, mas a derrubada de florestas nativas, seguida da perseguição implacável, quase os levou à extinção no final do século passado. Nas décadas de 60 e 70, falcões da Escandinávia foram reintroduzidos por falcoeiros nas várias florestas da Inglaterra. Estes tímidos pioneiros tiveram sucesso na reprodução e algumas populações começam a se expandir nas novas florestas feitas pelo homem. As imensas plantações são muito diferentes das antigas florestas, mas também abrigam uma grande variedade de animais selvagens. Muitas áreas reflorestadas, antigas, estão sendo derrubadas agora, e grandes blocos de árvores, como numa colcha de retalhos, estão sendo substituídos por árvores de diferentes idades. Bétulas, carvalhos, lariços e pinheiros escoceses estão sendo plantados por entre os abetos vermelhos, que são comercialmente mais valiosos. Todas essas mudanças são benéficas para a vida selvagem. A cada período entre 2 e 4 anos, os abetos produzem uma safra de pinhas que atrai uma grande quantidade de pássaros que se alimentam de sementes. Grandes bandos de cruzabicos famintos chegam de lugares distantes, como a Rússia, e usando seus bicos extremamente bem adaptados, abrem as pinhas e retiram as sementes. Muitos pássaros se beneficiam desta bonança, inclusive os chapins e pintacilgos. Os cruzabicos e os pintacilgos são visitantes de verão e podem, às vezes, suplantar o número de pássaros locais, os tendilhões e os reizinhos de crista dourada. A comida pode ser abundante na floresta moderna, mas essas árvores não têm buracos para os animais que costumam viver nos troncos. Estas caixas proporcionam abrigo para uma grande variedade de animais. Esquilos vermelhos são raros na Grã-Bretanha. Eles se reproduzem extremamente bem nas florestas de abetos, que são agora um dos seus últimos baluartes. A falta de árvores de folhas largas no meio de tantas coníferas pode excluir os esquilos cinzentos, que são maiores do que os vermelhos. Dessa maneira, os vermelhos aproveitam a safra de sementes sem muita competição. Quando as pinhas dos abetos vermelhos terminam, eles normalmente encontram pinhas de outras espécies que os mantêm alimentados.
O inverno é uma estação difícil para a vida selvagem, mas a neve pode servir de camuflagem. Após boas safras de pinhas que podem durar até 6 meses, encorajados por tanta comida e protegidos pelas copas das árvores, os cruza-bicos podem começar a se acasalar no outono e passar o inverno criando seus filhotes. Quando as sementes dos grandes abetos da Noruega e dos pinheiros escoceses ficam completamente maduras, imediatamente após a safra do abeto vermelho, os comedores de sementes têm mais do que o necessário. Na maioria dos anos, os cruza-bicos reproduzem na primavera. O macho e a fêmea do falcão Azor fazem acrobacias espetaculares sobre a área do seu ninho, reafirmando os limites de seu território do ano anterior. Os casais tendem a fazer seus ninhos na mesma área, ano após ano. Abetos maduros fornecem um bom local, mas os falcões preferem o lariço. Seus galhos resistentes são mais fáceis de quebrar e fornecem material para um ninho grande e seguro. A maior parte da construção é feita pelo macho. Ele também tem que caçar e defender seu território. A fêmea está desenvolvendo os ovos e precisa de toda a comida que ele puder arranjar. Conforme o peso da fêmea aumenta, fica mais difícil para ela caçar. Finalmente, ela desiste e passa a depender inteiramente do macho para ter comida. O macho expõe suas penas brancas ocultas na cauda, cortejando a fêmea. Logo eles acasalarão. Os esquilos vermelhos, distraídos por seus próprios rituais de acasalamento, estão vulneráveis ao ataque. Assim como as aves que fazem seus ninhos no chão. A galinhola fica imóvel e confia em sua impressionante camuflagem para evitar ser encontrada. Os filhotes desta fêmea têm apenas alguns minutos de vida e já estão prontos para andar. Ela os choca até que o último filhote tenha nascido e espera que todos estejam secos. Então ela os leva para longe do ninho para que o cheiro de tantos filhotes e as cascas dos ovos não atraiam predadores.
Confinada ao ninho por seu precioso grupo de ovos, a fêmea do falcão Açor se aproveita de sua inatividade forçada para trocar suas penas. As penas velhas fornecem material de acabamento para o ninho da carriça. Quando a noite cai, os caçadores noturnos emergem de seus esconderijos no meio da floresta. Muitas plantações abrigam populações de texugos. Os morros inclinados e bem drenados sob as árvores oferecem bons esconderijos. O texugo é o predador mais poderoso desta área. Ele pode matar coelhos e faições, mas se alimenta principalmente de besouros e minhocas que se encontram nas folhas de pinheiro caídas ou nos caminhos por entre as árvores. Nas clareiras das florestas, eles atacam os ninhos de ratos silvestres. Camundongos e ratos silvestres são as presas favoritas de um outro predador noturno, a coruja do mato. Cientistas avaliam o sucesso da reprodução das corujas. Eles querem saber como as aves de rapina se adaptam às mudanças na floresta. Right, if you've got the notebook, we'll just take all the various measurements we need. Right, I've got it here. And I'll give you the ring number first. It's GK67. Para identificar os indivíduos, as aves recebem um anel ao mesmo tempo em que são pesadas e medidas. Os resultados vão ajudar a planejar as florestas criadas pelo homem, beneficiando a vida selvagem. Got that? O sucesso da reprodução da coruja do mato depende da disponibilidade de comida. Suas presas são mais abundantes nas florestas recém-plantadas. Assim, criando um misto de árvores novas e velhas, o número de corujas que irá nascer aumentará. À noite, uma boa audição é mais valiosa do que uma boa visão. As corujas do mato têm penas de voo macias, o que torna seu voo silencioso. No final de abril, com o nascer do sol, a floresta ecoa com os sons extraordinários do tetraz. Esta ave do tamanho de um peru é nativa das velhas florestas de pinheiros, mas também se sente em casa nas modernas plantações de abetos vermelhos. O tetraz macho é um pássaro impressionante. Nos seus locais tradicionais de exibição, ele compete com outros da sua espécie. Aqui é uma arena de competição. Cada macho deve defender seu território particular contra os rivais e, ao mesmo tempo, atrair o maior número de fêmeas possível.
Assim como o falcão açor, o tetraz foi caçado até quase a extinção. Mas em 1837 foi reintroduzido com sucesso e agora está em perigo outra vez. Sua população está baixando. O tetraz é um dos maiores pássaros britânicos. Ocasionalmente, mesmo os grandes machos são mortos pelo falcão açor. Esta é uma medida da sua força e poder. Mas este magnífico predador não é o responsável pela diminuição da população de tetrazes. Ainda é muito raro para que tenha um efeito significativo sobre a população de sua presa. Chuvas na época de eclosão dos ovos podem ser um problema sério para os filhotes do tetraz. Se suas penas ficarem molhadas, eles podem ter hipotermia. A principal causa de seu declínio provavelmente é a perda da sua velha floresta natal. Para proteger o falcão açor de um desastre inesperado, a pesquisa começou nos anos 70 e continua ainda hoje. Cada pássaro pode ser identificado por uma das penas da muda. O padrão, cor e comprimento dessas penas são tão únicos para o falcão como as impressões digitais são para os humanos. Esta pena confirma que esta fêmea tem nidificado com sucesso nos últimos 7 anos e que criou 20 filhotes. As presenças de grandes predadores como o falcão açor é evidência de uma floresta que está dando certo. Longe de ser um grupo de troncos sem vida, essas plantações podem, se devidamente tratadas, fornecer um lar para a vida selvagem, assim como fornecer madeira para as pessoas. A produção de madeira era tudo o que interessava aos donos das plantações. Agora os objetivos são muito mais amplos e incluem a conservação da natureza. A reintrodução do antes extinto falcão açor foi um grande sucesso. Existe agora uma população saudável se reproduzindo na Grã-Bretanha. Talvez as aves de rapina da América possam se beneficiar com um projeto semelhante. Filhotes jovens precisam ser alimentados regularmente. E enquanto a função da fêmea é tomar conta do ninho, o dever do macho é trazer comida para casa.
Filhotes de pombos selvagens são suas presas favoritas. Pombos são uma praga. Assim, os falcões prestam um serviço aos fazendeiros. A fêmea é consideravelmente maior do que o macho e domina o ninho. Ela arranca pequenos pedaços de carne. E para um pássaro tão poderoso, ela alimenta os filhotes com uma delicadeza surpreendente. Não há muito tempo, todas as árvores maduras foram derrubadas para a extração de madeira. Agora, aquelas que têm um valor específico para a vida selvagem estão sendo resguardadas. O abeto vermelho é uma árvore de excelente valor comercial, produzindo boa polpa e madeira de construção. Ela cresce rápido em terreno pobre e em clima hostil. Os planaltos úmidos da Grã-Bretanha fornecem uma das melhores condições para crescimento de árvores na Europa. Mas algumas áreas são de vital importância para animais e plantas nativas. Reflorestamento é um grande negócio, mas as importações britânicas de madeira ainda estão altas e estas florestas são apenas a terceira menor da Europa. Plantadas em lugar errado, as coníferas destroem os valiosos habitats da vida selvagem. Plantadas no lugar certo, elas proporcionam o paraíso para muitas espécies, assim como uma valiosa safra de madeira. Ao contrário do óleo e do carvão, a madeira é uma fonte constantemente renovável. Com a crescente destruição das florestas tropicais, as árvores estarão em constante demanda. Os fazendeiros estão sendo encorajados a plantar menos grãos e mais árvores. Talvez isso acabe com os conflitos entre reflorestadores e conservacionistas. Um manejo de florestas mais sensível está criando um espaço importante para a vida selvagem. Áreas recém-plantadas e reabastecidas fornecem uma vegetação de gramíneas que é adorada pelos ratos selvagens. As populações de ratos selvagens flutuam em 3 a 4 ciclos por ano. Alguns caçadores estão adaptados para explorar esses grandes números, principalmente as corujas de orelhas curtas. Essas corujas procuram as áreas onde os ratos selvagens estão. Quando o número de ratos é grande, cada coruja pode criar 6 ou 7 filhotes. Quando a população de ratos diminui e os adultos não conseguem bastante comida, os filhotes podem morrer. Os falcões preferem presas maiores.
Coelhos são fáceis de pegar e fornecem bastante comida para os filhotes de falcão. Os 4 filhotes do casal agora estão com 2 semanas e meia de idade e seu apetite é insaciável. Um dos filhotes é raquítico, mas todos estão emplumando rapidamente. E agora podem sobreviver quaisquer que sejam as condições atmosféricas. Porque até mesmo no verão, às vezes, o clima é hostil. Chuva é o elemento vital para as árvores em crescimento. Em grande parte do norte da Europa, este valioso recurso agora transporta a poluição industrial. Estes poluentes podem ficar concentrados nos rios das florestas. A qualidade da água pode ser melhorada através da plantação de pequenos grupos de árvores de folhas largas, como os carvalhos, sorveiras bravas e bétulas. A decomposição das folhas de bétula é alcalina e ajuda a reduzir a acidez criada pela atividade industrial do homem. Quando os níveis de acidez retornam ao normal, os insetos aquáticos se multiplicam e os pássaros comedores de insetos prosperam. Alvéolas cinzentas estão voltando aos rios uma vez estéreis, assim como os mergulhões. Este pássaro só vive em água corrente limpa. Sua presença é um bom sinal. As 2 espécies nidificam nos barrancos dos rios. Os filhotes de mergulhão já estão emplumados. Seus pais alimentam a prole faminta com larvas aquáticas que são apanhadas logo abaixo da superfície. As margens dos rios e das florestas são os lugares mais ricos para a vida selvagem. Dessa maneira, são excelentes lugares para todos os tipos de falcão da floresta. Os gaviões europeus são como miniaturas do falcão açor. São caçadores ágeis e o macho providencia toda a comida para os filhotes em crescimento. Uma boa safra de pinhas dos abetos proporciona uma bonança para os cruzabicos e pintacilgos, que são comedores de sementes, tornando a vida fácil para os comedores de pássaros, como os gaviões europeus. A fêmea é consideravelmente maior do que o macho. Ela protege bastante seus filhotes. Para evitar a possibilidade de perturbá-la no ninho, seu companheiro a chama para o posto de depenar para pegar comida.
A diferença de tamanho reduz a competição entre os sexos. Enquanto o macho pega principalmente pássaros pequenos, a fêmea caça presas maiores, como tordos e até mesmo pombos selvagens. Pombos são abundantes, mas não são fáceis de pegar. Até mesmo o falcão raramente consegue pegá-los no ataque direto. A surpresa é o elemento essencial. Os falcões usam a cobertura da margem da floresta. Depois se lançam com uma abrupta velocidade, agilidade e força. A margem da floresta é o campo de caça para um caçador de coelhos mais familiar. As raposas estão perfeitamente em casa nas plantações de coníferas. As grandes áreas cobertas fornecem segurança e muita comida para os filhotes. Mas o curioso gamo adulto é muito grande para ser caçado pelas raposas. Para os fazendeiros, a raposa pode ser um inimigo, mas para a floresta é um defensor. Ela é predadora de ratos selvagens e esquilos cinzentos, e os dois causam sérios danos porque roem a casca das árvores jovens. Atirar nas raposas tem pouco efeito em seus números nas florestas. Assim como acontece com as corujas de orelhas curtas, o sucesso de sua reprodução depende enormemente das quedas periódicas nas populações de ratos selvagens. Depois de 3 semanas e meia, está claro que os filhotes do falcão estão prontos para se alimentar sozinhos. Lutar pela comida garante a sobrevivência do mais forte. Os adultos trazem uma sucessão de corvos, pombos e gaios. Todos esses pássaros são evidentes matadores de filhotes. Quanto mais os falcões pegarem, mais filhotes de pássaros como pintacilgos e cruza-bicos irão crescer. O falcão Açor ajuda a manter o saudável equilíbrio entre os predadores e suas presas. Com o gamo, é uma outra história.
Estes cervídeos reproduzem bem nas plantações, mas eles arrancam a casca das árvores de folhas largas, causando sérios prejuízos. O lobo e o lince, que são os predadores naturais do gamo, foram eliminados há muito tempo desta área. Agora são os guardas florestais que devem controlar o número de gamos. Muitas das espécies chamadas de pragas são deixadas para que encontrem um equilíbrio natural dentro da floresta. Uma saudável população de predadores, é claro, que é a melhor maneira de se chegar a este ponto e garantir uma diversidade natural permanente. Depois de 5 semanas no ninho, os filhotes de falcão saíram ansiosos para chegar até a comida. Para encorajar os filhotes a voar, seus pais não mais os alimentam no ninho. Enquanto competem por uma parte da comida, eles exercitam suas asas, pernas e garras. Eles devem crescer fortes para se tornarem os caçadores campeões da floresta. As raposas são caçadoras capazes, mas também são comedoras de restos deixados por outros animais. Elas patrulham regularmente as áreas próximas aos ninhos, que são usadas pelo falcão para depenar suas presas. Tirar vantagem de todas as oportunidades é a chave para o sucesso de qualquer predador. Os falcões estão explorando as florestas feitas pelo homem e o fazem bem. Mas apesar da proteção legal, essas aves de rapina ainda são perseguidas. Os maiores problemas aparecem no final do verão, quando os falcões jovens deixam o local de seus ninhos para explorar as florestas e campos adjacentes. Longe da proteção da floresta, eles podem entrar em contato com esportistas. Jovens fazões em cercados abertos são alvos fáceis e tentadores para falcões famintos. Se eles continuam voltando, o caçador se transforma em caça.
O falcão açor é um dos poucos pássaros que foi reintroduzido com sucesso. Mas a caça ilegal pode fazê-los desaparecer outra vez. Em países como a Suécia, onde os falcões são muitos, os pássaros problemas são apanhados vivos e levados para longe dos cercados de fazões. Nas áreas em que outras presas são comuns, eles não causam grande impacto sobre o estoque de caça selvagem. Esportistas e conservacionistas podem trabalhar juntos para chegarem a um denominador comum. Os dois grupos querem manter os ricos habitats da vida selvagem. Aqui, no reflorestamento de coníferas, a vida selvagem está com sucesso reintegrando as árvores da floresta. É uma sociedade que funciona, um modelo para outras partes do mundo. A tranquilidade nas sombras é ilusória. Nessas florestas, uma mudança ambiental dinâmica e constante está fazendo uma dramática volta. E com ela, o falcão açor retorna para exigir seu antigo papel de fantasma da floresta.